Hoje nós vamos falar sobre a santificação observando o discípulo do amor. Tudo bem com você? Que bom que nós podemos estar aqui para conversar mais uma vez sobre esses assuntos que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual e você aí não pode ficar de fora. Se você não assistiu os últimos vídeos, volta aqui ou no feed do Instagram, onde você vai encontrar ali todos os vídeos onde nós já meditamos aqui, ou então corre lá no YouTube. O meu YouTube é Pastor Lúcio Bergamo, bem facinho de poder encontrar, e aí você vai conseguir ali encontrar os vídeos todos como uma sequência, você vai poder assistir. Clica em curtir, clica em compartilhar, clica no coraçãozinho aqui no Instagram e ajuda um monte de gente a poder ouvir falar também desse evangelho que é bom, que é eterno, que é poderoso e que ajuda a cada um de nós crescer e ser transformado. Nesse dia eu quero falar um pouquinho mais com você sobre a necessidade que nós temos de compreender a salvação de Jesus. E o personagem de hoje, ele é muito especial, porque ele começou como alguém que era difícil, alguém que não ouvia, alguém que era melindroso, alguém que tinha dificuldade de poder entender qualquer tipo de puxão de orelha, e ele terminou sendo chamado de discípulo do amor. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de João, e eu queria convidar você para abrir sua Bíblia aí, para que a gente possa ir agora lá em 1 João, no capítulo 2, e aqui eu encontro a seguinte citação, bem no comecinho do capítulo. 1 João, no capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Presta atenção como é que João consegue então entender o que é o Evangelho. João era aquela pessoa, como eu já descrevi para você, que era difícil, que não era legal de ter por perto, era uma pessoa que não entendia muito bem, talvez as coisas estavam acontecendo e por isso ele ficava bravo com qualquer coisa, ele ficava irritado com qualquer pessoa que viesse ali puxar a orelha dele, que viesse dar uma dica, que viesse tentar dizer para ele que isso estava certo, que aquilo estava errado. Mas é também João aquela pessoa que depois de ter permitido ser usado por Deus, ser transformado por Deus, se transforma no discípulo do amor. Como é que eu entendo essa transformação que aconteceu no coração de João? João, ele simplesmente tem a grande oportunidade da vida dele, quando ele, logo ali, talvez enquanto tinha ali seus 20 e poucos anos, nem 30, ele então é chamado por um homem chamado Jesus, que estava mexendo com muitas pessoas. Jesus, ao passar pelos lugares, pregava, falava sobre o evangelho de Deus, sobre o novo evangelho, sobre a nova forma de pregar, e quando ele falava sobre o evangelho do reino, as pessoas se maravilhavam, ficavam muito felizes. Até o momento quando chega Jesus em João e fala assim: vamos lá, me segue, porque eu quero te transformar em um pescador de homens. João não pensa duas vezes, ele sai e vai pregar sobre o evangelho do reino, e agora ele aprende tudo. Interessante a maneira como ele age ao lado de Cristo, apesar de errar, apesar de pecar, apesar de algumas vezes ter Jesus puxando a orelha dele, mas ele mesmo assim observa cada uma das coisas que Jesus dava como exemplo e ele puxa para a sua vida, ele faz com que a sua vida seja transformada, e agora cada exemplo, cada palavra, cada coisa que Jesus falava trazia para ele uma nova responsabilidade. Sabe como é que nós devemos andar com a nossa santificação? Ou você consegue entender o que é santificação? Quando você consegue abrir o seu coração e a partir do que você lê na sua Bíblia, a partir do que você estuda da palavra de Deus, ou através das orações, das palavras de Deus, do Espírito Santo no seu ouvido, você começa a perceber que precisa melhorar diariamente. Não fica chateado porque alguém disse para você que isso está errado ou aquilo está errado, mas você começa a olhar as coisas que são colocadas na sua frente e começa a trabalhar para que o seu coração seja transformado diariamente. Esse era o desafio, essa era a vontade de João. João tentava melhorar diariamente, em cada oportunidade ele tentava ser melhor e melhor e melhor. Talvez esse seja o grande desafio, o grande e incansável desafio de cada um de nós como cristãos. Olhar para dentro da gente mesmo e perceber o quanto falta para nós chegarmos perto de Deus. João foi tão transformado, mas tão transformado, que Ellen White, descrevendo um pouco do caráter dele, começa agora a colocar algumas características, como por exemplo,
confiante amor e desinteressada devoção. Somente assim João pôde ser usado por Deus. Você conhece a história de João? João começou como um pescador e aos poucos ele foi sendo transformado por Deus ao ser transformado por Deus no grande profeta que trouxe para a gente as mensagens do livro do Apocalipse de João. Foi João quem recebeu a palavra do próprio Deus, Jesus quem apareceu para ele e disse as coisas que aconteceriam nos nossos dias. Isso quer dizer que João teve sim uma mudança muito grande na sua vida. Vou puxar aqui alguns textos de Ellen White para você poder entender um pouquinho. Lá na página 53 do livro Santificação, Ellen White diz assim: o amor de João por seu mestre não era uma simples amizade humana, mas sim o amor de um pecador arrependido, que reconhecia haver sido redimido pelo precioso sangue de Cristo. Ellen White também diz assim: pode haver notáveis defeitos de caráter em um indivíduo, contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da graça divina faz nele uma nova criatura. O amor de Cristo transforma e o santifica. Mas, quando as pessoas professam ser cristãs em sua religião e não fazem nada para que a sua vida possa ser melhor, ou então a sua religião não os transforma em homens ou mulheres melhores, todas as suas relações que eles dizem ser com Deus são simplesmente falhas no seu caráter. Eu lembro de algum tempo atrás, quando eu cheguei em uma cidade por aí, uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu não quero nem saber daquela irmã ali, ó. Aquela pessoa, apesar de ser cristã há 30 ou 40 anos, ela nunca teve nenhuma mudança de caráter. É difícil a gente poder julgar eu não consigo julgar a vida de vocês e vocês não conseguem julgar a minha vida, apesar de a gente ver algumas evidências. Só que em algumas pessoas fica realmente muito claro de que essas pessoas não estão buscando um temperamento agradável, não estão buscando uma transformação em Cristo Jesus, e por isso essa mulher foi acusada de não conseguir ser transformada por Deus. Infelizmente, essas pessoas que não permitem a transformação em Jesus, elas estão sendo usadas pelo próprio inimigo. E Ellen White, quando fala sobre isso, ela puxa uma comparação bastante triste, porque ao lado de João, junto com Jesus, ao lado de Jesus e de João, existia um outro discípulo chamado Judas. Ellen White diz que os dois tiveram as mesmas influências. Os dois cresceram ao lado de Cristo e foram colocados à prova em vários momentos. A diferença entre os dois foi que João, todas as vezes que ouvia o chamado de Deus, permitia-se ser mudado. Judas, todas as vezes que ouvia o chamado de Deus, fingia a mudança e voltava para o erro, voltava para os pecados ocultos. E você? Por acaso você tem permitido a sua transformação acontecer e ser viva e eficaz para também tocar a vida das outras pessoas? Ou você tem simplesmente deixado que o inimigo continue usando a sua vida? Nesse momento, por favor, transforme ou permita Deus transformar no seu coração. Ouça a voz de Deus Espírito Santo para que a sua santificação seja baseada no poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente Deus pode dar para a gente essa graça, essa glória de podermos ser transformados diariamente, sermos chamados de santos e então um dia podermos viver eternamente com Jesus lá no céu. Pego aqui a Bíblia novamente. E lá no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 2 ainda do livro de 1 João, nos últimos 2 versos do capítulo 2, versos 28 e 29, eu leio assim, ó: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados, porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Eu queria entregar a sua vida nas mãos de Deus nesse momento. Eu queria entregar a minha vida e permitir que nós aqui possamos ser chamados de filhos de Deus, porque a nossa vontade é ser nascido da graça e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Paizinho querido, nosso Deus de amor e grande bondade, nós estamos aqui na condição de seus filhos, porque nós queremos, Pai, aproveitar da sua misericórdia, da sua graça e do seu perdão. Nós, obviamente, somos pecadores e entendemos o quanto estamos longe de Ti, e nesse dia, Pai, nesse momento, nós queremos, Pai, permitir que o Senhor transforme o nosso coração. Manda, Deus Espírito Santo, falar a cada um de nós, por favor. Deus, por favor, fala nosso coração.
Jesus, por favor, nos inspira para podermos caminhar cada vez mais na sua direção. E nesse momento, Pai, por favor, nos transforma, nos faz como João, uma pessoa que decidiu ser mudada diariamente ao seu lado e de alguém irascível, alguém difícil de lidar, se transformou no discípulo do amor. Nós aqui, Pai, queremos ter o seu amor em nosso coração. Cuide da gente, nos transforma, por favor, toca nosso coração e a cada uma dessas pessoas que está aqui assistindo esse vídeo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, até amanhã a gente volta aqui para mais uma meditação, tá bom? Tchau, tchau.